E aí, galera, vamos que vamos de história. Vamos voltar agora a um assunto, né, sobre a gente está falando depois da famosa Guerra Fria, e nesse contexto vai acontecer algumas situações, né, a gente vai falar de algumas revoluções que estão ligadas a essa questão do mundo bipolar entre as duas superpotências, União Soviética e Estados Unidos, e também, né, com algumas questões locais. Primeiro a gente vai falar aqui agora da Ásia, na região asiática. E esse é o primeiro momento, porque ainda haverá outros confrontos em que a Guerra Fria estará envolvida, mas esses são os dois primeiros. A gente vai falar aqui guerras e revoluções na Ásia. Bem, o primeiro caso, a gente está falando aqui da revolução na China, tá? Essa revolução na China, né? A gente vai, vou colocar aqui até aqui, né? China, que é o primeiro caso. E aí a gente entra no primeiro entendimento de como que era a China, né, até o século XIX, passando por várias dominações, apesar de ter um imperador, apesar de ser um império chinês, mas vivia debaixo de acordos e dominações com países imperialistas, como Inglaterra, França, até países como Estados Unidos. Diante desses tipos de situações, o povo chinês sempre se sentindo prejudicado. Vai ser quando vai ser começar um movimento chamado Kuomintang, né, que é um movimento da elite, da burguesia chinesa, de homens ricos e poderosos liderados por um médico, que em 1911 vai começar um movimento para quê? Para a derrubada, né, do imperador chinês, do Império Chinês, e aí sim o país se transformar num país independente politicamente e economicamente. E eles vão conseguir. Em 1911 eles depõem o imperador, só que esse primeiro movimento, Kuomintang, ele só favorece, na verdade, essas elites, esses grupos que são mais ricos e poderosos. Então, em 1921, vai ser fundado o PCC, o Partido, né, Comunista Chinês, pelo grande líder Mao Tse-tung. E esse que seria o fundador depois do maoísmo, né, que se transformaria no grande movimento, né, na China comunista. E esse movimento do PCC é um movimento ligado muito ideologicamente aos soviéticos. Tanto é que nesse primeiro momento, até pelas ideias, né, em que vai haver uma discordância muito grande, alguns momentos eles vão acabar se transformando em aliados contra adversários comuns. Em cima de quê? Vai haver uma tentativa dos imperialistas do retorno do Império Chinês. E aí esse grupo vai ser orientado, o grupo comunista, porque ainda seguia ideologicamente os soviéticos, esse grupo de Mao vai ser indicado a fazer uma aliança com o Kuomintang e, né, lutar pela permanência de uma China independente. Só que em 1927, depois que eles conseguem derrotar o adversário, o Kuomintang vai tomar, né, o posicionamento de massacrar esses comunistas, né, para acabar de vez com esse movimento comunista na China. E aí um massacre nas cidades, por exemplo, de Nanquim e Pequim, né, e outra cidade também conhecida como Xangai. Essas três principais cidades chinesas, elas vão ser o massacre dos comunistas. A partir daí, em 1934, a gente tem o que é conhecido como a Grande Marcha, né? A Grande Marcha de Mao. Ela vai ser o que? Os comunistas, diante desse massacre, eles vão fugir para a região rural, para os interiores. E aí eles vão fazer um movimento que tem algumas características parecidas com Cuba e outras diferentes. Eles vão para essa região rural, mas não só vão ter o contato como os cubanos vão ter com esses grupos mais pobres. Eles vão, de fato, montar um exército vermelho através dessa caminhada enorme que Mao e seus companheiros vão fazer dentro da China, né, dentro de todo o território chinês. Vão fazer uma quilometragem considerável e aí eles só vão parar de novo e vão acabar se unindo extraoficialmente, né, que eu digo porque vão lutar em duas frontes contra um inimigo comum. Vai ser no período da Segunda Guerra, entre 1937 e 1945, contra a ameaça da dominação japonesa. O Japão, que luta no Pacífico contra os Estados Unidos, aqui também quer fazer, né, essa dominação sobre
esse grande país chamado China. Bem, depois disso, né, a partir de 1934, como começou a Grande Marcha, acabou a Segunda Guerra Mundial em 1945, de novo o Kuomintang vai tentar, né, caçar esses comunistas, só que agora não vai estar tão fácil. O movimento comunista é muito mais fortalecido, até porque aí sim entra o período, né, pós Segunda Guerra, o período em que os soviéticos, né, vão fortalecer essa China maoísta, né, vai começar assim, em 1949 a derrocar do capitalismo, a vitória da China comunista. Esses capitalistas do Kuomintang, os que escaparem, vão ir para o que a gente chama de Formosa, né? A China, outro pedaço da China que é chamada de China nacionalista. Ela vai, né, ser onde vai ficar esses grupos que vão fugir da China continental, que é a China que vai se transformar com os comunistas em República Popular da China. Bem, em 1958, depois de tudo já dominado pelo comunismo e o próprio comunismo chinês já se distanciar do comunismo soviético, né, se transformar numa ideologia diferenciada e numa economia independente, em uma política independente, né? Alguns momentos você vai ver a China próxima da União Soviética, até hoje no cenário internacional você vê a China às vezes próximas da Rússia, quando, né, os interesses na luta contra principalmente o Ocidente capitalista. Mas na verdade a China desde esse período ela se torna totalmente até distanciada dos soviéticos. E aí o Mao vai começar o que a gente chama de grande salto para frente, em 1958, em que ele vai fazer algumas reformas, né? Na verdade, desde o início da dominação comunista, ele vai estatizar empresas privadas, bancos, instituições financeiras, como também vai tomar as terras dos grandes fazendeiros e transformar em grandes estruturas rurais coletivas. Ele vai fazer um país totalmente socialista mesmo, né, buscando esse ideal socialista. Bem, mas no 1958, no grande salto para frente, ele vai fazer algumas mudanças no sistema econômico e em alguns também sistemas básicos da economia chinesa para que a China alcance o progresso e tenha um desenvolvimento. Esse salto para frente vai acontecer de fato, só que também vai produzir uma grande quantidade de pessoas, né, que vão ser mortas pela fome, a miséria, a pobreza, principalmente nas áreas rurais ou mais distantes dos grandes centros chineses. Bem, diante disso, né, a China, como até hoje é um país muito fechado, quem vê ali a China, ela controla desde aquele período até hoje o Google, né, os sites de pesquisas, a sua moeda, as suas questões econômicas, tudo controlado por esse partido único, né, comunista, por esse governo comunista chinês. Em 1966 a 76 vai acontecer um episódio mais doloroso dentro da China comunista, é o que é chamado de Revolução Cultural, né, a Revolução de Mao Tse Tung, que ele vai trabalhar a ideologia dele de vez, vencendo a qualquer grupos intelectuais que sejam opositores de Mao. E ele vai criar o que se chama de Guarda Vermelha, em que vários jovens, né, uma juventude totalmente liderada pela ideologia maoísta, em que eles vão ter o famoso livro vermelho como o livro de cabeceira da ideologia deles, e aí eles vão trabalhar uma revolução cultural em que vai ser destituído toda a oposição que existe dentro da China, e a China vai se transformar de fato num país com uma cultura, se já era uma cultura sempre diferenciada do Ocidente, agora uma cultura socialista diferenciada de tudo aquilo que está ao seu redor. E em 76, depois da morte do grande, que chamam de grande timoneiro, que seria Mao, né, vai ter um novo líder, que vai ser o novo líder da China, e que ele vai fazer algumas reformas diferenciadas, transformando uma China capitalista externamente, né, e até dentro vai ser permitida a entrada de multinacionais, do capital estrangeiro, mas sempre com o controle desse governo chinês, mas a China vai se permanecer com muitas características ainda socialistas internamente. Isso vai ter uma mudança de aspecto para que a China se transforme no que a gente vê hoje, né? Está lá no BRICS e a China cada vez mais se torna uma grande potência econômica do século XXI. Bem, diante disso, né,
A gente já viu aqui, entendeu a Revolução Chinesa, uma revolução muito complexa, até hoje com grande dificuldade de ser estudada pelos historiadores, porque é uma revolução diferenciada, mas é uma revolução que muito importante, que está dentro, né, ela na verdade nasce antes do início da Guerra Fria, porque essa revolução ela já começa lá no período anterior. Esses grupos aqui do mal são ligados à Revolução Russa, né, que se transforma depois na grande potência da União Soviética, mas depois de toda a disputa, né, dentro do pós Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, esse movimento vai se fortalecer e transformar a China na grande potência socialista ali daquele meio da Ásia. Bem, fique aí que a gente vai passar agora para a Coreia, as guerras das duas Coreias. Bem, agora falando sobre as duas Coreias, né, ou a Coreia no período anterior. Bem, esse período, esse país chamado Coreia, ele durante muitas vezes, né, viveu durante tomada de invasões por outros países. Mas desde 1910, a Coreia era ocupada pelos japoneses, né, que ficaram durante muito tempo com dominação sobre essa nação. A gente só vai passar por um bom período até que em 1945, com a derrota do Japão na guerra ali, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Pacífico para os Estados Unidos, né, a gente vai ter o país libertado, mas ao mesmo tempo já dividido, em que a potência União Soviética vai estar com seus grupos militares mais ao norte, e o grupo ao sul vai estar dominado pela potência chamada Estados Unidos. Né? Vai haver militares dos dois grupos, então já nasce a Coreia debaixo da tutela da famosa Guerra Fria, porque a partir desse momento, né, o primeiro momento é uma ideia de libertação dessa nação, mas já nasce debaixo de uma orientação de dois grupos rivais que vão permanecer nessa rivalidade por muitos anos. E aí, nessa formação dela dividida, já começa, claro, a se construir debaixo dessas tutelas a própria constituição dos governos, né? Mas que há uma ideia de uma unidade até 1948, em que há uma eleição, né? As eleições são um fracasso, não vai acontecer a unificação da nação coreana, e aí você vai ter, de fato, a construção e a criação de dois governos independentes. Ao norte, orientado pelos soviéticos, a gente vai ter a Coreia do Norte, né? E ao sul, orientado pelo sistema capitalista e pelo governo dos Estados Unidos, a Coreia do Sul. Em 1950, depois de tantas as rivalidades e ameaças, né, acontece o conflito de fato. Vai ter a guerra porque o norte, né, comunista vai invadir o sul, né, na tentativa de dominação e da unificação do país. E aí vai ter, né, a condenação por parte da ONU, que vai mandar tropas, logo de quem? Né, Estados Unidos, para essa região. E aí vai ter um conflito entre sul-coreanos e norte-coreanos, com, né, a ligação, o apoio, por exemplo, da parte do norte dos soviéticos. Esses Estados Unidos, que vai guerrear a favor do sul, vai acabar trazendo diante dessa rivalidade também outro país, né, comunista. Então o norte vai começar a ser apoiado pela China e pelos soviéticos, enquanto o sul pelos Estados Unidos. Só em 1953 vai ser assinado o armistício, né, vai haver um acordo de paz negociado, e que aí sim os países se tornarão independentes e permanecerão como permanecem até hoje, apesar de já há alguns anos ter negociações e até um momento ímpar, né, fantástico, que foi nas Olimpíadas de Inverno, em que a delegação coreana foi uma só, entre norte-coreanos e sul-coreanos. Então, apesar de algumas disputas, de alguns momentos muito críticos e preocupantes, até porque a Coreia do Norte desenvolve armamento nuclear, e a proibição da travessia das fronteiras, como vai lembrar muito a questão das Alemanhas, né, no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul vivem um momento até de forma certa tranquila e pacífica, até porque no momento já há negociações, né, entre até os Estados Unidos, a grande potência capitalista que tem armamento nuclear, com essa Coreia do Norte, que também, né, se diz dona desse armamento nuclear. Mas de vez em quando há sempre uns momentos meio críticos, como houve, né, no ano passado, a fuga de um norte-coreano
a Coreia do Sul, que ele levou até bastante tiros dos próprios norte-coreanos quando ele abandona o seu país e tenta partir para o sul e acaba recebendo, né, a proteção quando chega na parte sul-coreana. Bem, apesar de todos esses momentos, né, desde o armistício, não houve mais o conflito entre sul-coreanos e norte-coreanos. E a Coreia, uma etnia só, permanece ainda dividida politicamente e economicamente, né? Sabendo que a Coreia do Norte enfrenta várias questões econômicas que refletem no que a população recebe, né, do básico, diante de até da própria China comunista e de outros países que ainda são socialistas. Bem, a gente ficou até aqui. Tem muita coisa sobre a Ásia ainda. A gente falou desse aqui porque é um movimento que começa no antes Guerra Fria, né? E depois, continuando pós-Guerra Fria, a permanência das movimentações e transformações que tem nessa região. Porque a gente ainda vai falar, por exemplo, do Vietnã, que é um outro caso diferente, mas também tem a característica da Guerra Fria. E até a própria questão do Afeganistão. Bem, até a próxima. Fiquem com Deus.